Olá, meu nome é Cleide. Para alguns que já me conhecem, eu trabalho na Casa do Anjo e é com muito amor, com muito carinho que eu venho aqui trazer uma reflexão para o nosso dia a dia, para agregar aos nossos conhecimentos e que possamos fazer dela bom uso. O tema hoje do nosso momento de reflexão é o chamado. Alguns já devem ter ouvido esta passagem na qual eu vou falar e já devem ter ouvido palestras a respeito disso, mas como eu disse, aqui é um momento de reflexão. Eu peço a Deus e a Jesus todo o amparo divino para mim e para vocês, que possamos estar na sintonia do amor, da luz, para poder termos um entendimento sempre positivo. Então, para iniciar, eu preciso falar uma passagem de Jesus. Vou narrar uma passagem de Jesus. O livro que eu escolhi é o Evangelho dos Humildes, de Eliseu Rigonati. A passagem é Jesus na Galileia, os primeiros discípulos. E quando ouviu Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galileia. E deixada a cidade de Nazaré, veio habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zabulon e Neftali, para se cumprir o que tinha dito o profeta Isaías. A terra de Zabulon e a terra de Neftali, a estrada que vai dar no mar, além do Jordão, a Galileia dos gentios. O povo que estava de assento nas trevas viu uma grande luz, e aos que estavam de assento na região da sombra, da morte, a estes apareceu a luz. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: fazei penitência, porque está próximo o reino dos céus. E caminhando Jesus ao longo do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, que se chamava Pedro, e seu irmão André, que lançavam ao mar uma rede de pesca, porque eles eram pescadores. E disse então Jesus: vinde após mim, e farei que vos sejais pescadores de homens. E eles, sem mais detença, deixadas as redes, o seguiram. E passando dali, viu outros dois irmãos, Tiago e João, filhos de Zebedeu, que estavam no barco com seu pai, consertavam uma rede de pesca, e Jesus os chamou. E eles, no mesmo ponto, deixando as redes e o pai, foram em seu seguimento. Então, meus irmãos, a proposta aqui é o chamado. Quantos de nós já ouvimos o chamado? A verdade é que Jesus ele nos chama todo dia, todos os dias, porque Jesus não desiste de nós. Ele insiste todos os dias na esperança de que seja um momento. Mas ele nos respeita. Ele nos ama e respeita tanto que, se não for o momento, ele compreende. Mas o que eu quero que reflitam, quero levá-los à reflexão, é que ouvimos o chamado, mas não estamos prontos ou não queremos estar prontos. Porque muitas vezes temos a ideia de que temos que abandonar tudo para seguir Jesus. Como isso? Ainda algumas pessoas têm. Tenho que abandonar minha casa, na qual eu batalhei tanto para ter. Eu tenho que abandonar meus filhos, eu tenho que abandonar meu casamento, eu tenho que abandonar meu dinheiro, eu tenho que abandonar tudo. Como eu disse, Jesus nos ama muito. Deus nos ama muito. E é da lei natural que o homem trabalhe para garantir seu sustento. Claro, nada de exageros,
nada que possa comprometer e corromper o nosso caráter. Mas é natural que o homem trabalhe, tenha uma boa casa, possa ter o seu carro, possa garantir a alimentação à sua família, possa dar boa educação aos seus filhos. Isso é natural. Então, a proposta de Jesus para nós não é essa. O chamado de Jesus não é esse. O chamado do nosso mestre, do nosso irmão, é moral. Ah, mas como isso? As pessoas costumam fazer o que fazem. Ah, eu faço, todo mundo faz. É natural isso. Então, como eu disse, todos já ouvimos o chamado. Todos os dias Jesus nos chama e nos convida que possamos segui-lo. Jesus não quer que façamos o macro, comece pelo macro, mas pelo micro. Abandonar velhos hábitos, algumas atitudes, deixar de lado ações que atribuímos à nossa síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim e vou morrer assim. Muitas vezes, nós podemos começar pela simples atitude de não jogar papel na rua, olhar a natureza que nos cerca, à nossa volta, em meio à nossa selva de pedras, observar a criança, o idoso, observar uma atitude que acontece em algum momento perto de nós ou nós vemos pela TV com amor. Começar o nosso dia com uma oração, entrar num momento de conversa com o nosso Deus no meio do dia, por que não? Então, a ideia que Jesus tem, a proposta de Jesus para nós, é começarmos a agregar a nossas vidas tesouros que realmente fará parte da nossa vida após essa aqui. É claro, como eu falei, é natural que tenhamos, sim, tudo aquilo, conquistamos, lutamos, batalhamos, trabalhamos e é merecido que conquistemos. Mas a verdade, meus irmãos, é que começar a aceitar a proposta do Cristo é abrir o coração para o chamado do Cristo, vai realmente fazer com que nós atribua o verdadeiro tesouro, aquele que vamos realmente levar para outra vida, como eu disse. E isso, sim, porque, mas é como falei, né? As pessoas falam, mas eu nasci assim, todo mundo faz isso. Eu não estou preparada. Então, a reflexão é essa, eu não estou preparado, eu não quero estar preparado. Porque às vezes a gente coloca até uma desculpa dizendo assim, mas o que eu faço só prejudica a mim mesmo, só desrespeito a mim mesma. É um engano muito grande. É muito grande esse engano. E se você pensa assim, você está se enganando há muito tempo, porque de verdade a ação é individual, mas o resultado ele é coletivo. Não tem como fugir disso. E temos aí agora este momento para ver que as nossas ações ela repercute de forma coletiva. E as ações, elas são individuais, mesmo que sejam iguais. Então, às vezes temos a ideia de que todo mundo faz, eu não consigo mudar. Eu não consigo
abandonar tudo, mas abandonar tudo é abandonar os velhos hábitos, é deixar de mão tudo aquilo que até hoje era a pedra que ficava em cima daquela página que a gente tinha que virar. Então, não é difícil. É claro, se a gente não está preparado, é compreensível, porque nós temos, é da nossa natureza, nós nos acomodar às situações. E ficar acomodados a ela é muito confortável. Eu estou aqui, não preciso mudar, tá tudo certo. Até hoje eu tenho tudo o que eu queria. Mas a verdade é que as coisas estão mudando. O mundo está mudando. Algumas pessoas já estão mudando. Não tenho que mudar porque eles estão mudando. Eu tenho que mudar porque isso faz parte do coletivo. Isso que eu vou mudar vai repercutir de forma coletiva. E vai começar pela minha casa, vai começar por mim. Então, a mesma questão de tudo que eu faço ou negligencio só diz respeito a mim mesmo, só interfere na minha vida. Se eu inverter, será a mesma coisa. Tudo mudará na minha vida, consequentemente na vida do outro, mas se eu tenho essa ideia de que a minha vida só diz respeito a mim, então eu não tenho necessidade de dar mudança, entenda que a mudança, ela também vai repercutir diretamente na sua vida. Então temos que nos observar. Temos que nos compreender. Porque, como eu disse, Jesus todos os dias, ele chama nós. Mas ele é um irmão tão bondoso, tão amoroso, tão querido, que ele tem a paciência de nos compreender, entender que não é o nosso momento, respeitar a nossa vontade de não querer. Jesus, ele nos deixa livre, e Deus também, para quando for chegado o momento, nós abrir o coração para o seu chamado e assim como Pedro, como André, como João, seguir as boas práticas do Evangelho de Jesus. E aí, às vezes a gente se pergunta, mas como eu posso, começar? Comece com aquele pequeno bom dia, aquela pessoa que te causa algum desconforto, aquele irmão que te magoou. Ainda não consigo perdoar, mas formula pensamentos positivos para ele. Envolva ele no amor, no amparo. Comece observando os pássaros, a natureza. Começa fazendo pequenas coisas, pelo micro. A ideia de mudança, ela nos causa um desconforto, é natural. Mas a verdade é que se nós adiarmos, haverá um momento em que não Deus, não Jesus, as atitudes do coletivo vai me afetar diretamente. Como agora a gente tem observado. Muitas vezes as pessoas tomam decisões ou se omitem de tomar decisões certas, ou fazem coisas erradas. E aí nós vemos aqui o resultado.
da nossa sociedade, do nosso planeta. Então, olha aí quanta coisa nós temos que entender que já é mais do que o momento de aceitar a proposta de Jesus e iniciarmos a nossa mudança, a nossa reforma íntima. Claro, meus irmãos, como Emmanuel disse, reforma íntima sem martírio, por favor. Temos que fazê-la com amor, com propósito pessoal e com propósito coletivo. Temos que primeiro compreender, e Jesus é tão bom que até isso ele entende, que nós temos que primeiro, assim como a criança na escola, você passar uma lição para a criança, você tem que dar a ela não o incentivo só, mas também a proposta do que usar, do que momento, para que isso é útil na minha vida, o que isso vai me trazer. E nós também temos isso desde a infância e toda a vida. Então, esse momento de reflexão, eu quero que aceitem com carinho, com amor. Rogo a Deus e a Jesus que vocês possam chegar a uma conclusão positiva para a vida de vocês. Que Deus imensamente os abençoe, os envolva no carinho e no amor. Eu vou terminando por aqui e que Jesus nos ampare, que possamos todos nós ficar bem e aceitar o seu chamado todos os dias. Fiquem com Deus, meus irmãos. Um abraço imenso.